Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro, tá? O John deseja aí uma ótima semana para vocês, começando aí já, com muita luta, certo? Mas também com muitas conquistas, que é uma semana um pouco mais tranquila para o torcedor corintiano, porque não tem jogo do Corinthians, certo? É o pensamento que eu venho tendo ultimamente. O momento de paz do corintiano é quando o Corinthians não tá jogando. Quando tá jogando, tá complicado pra gente, rapaziada. Mas vamos pra cima, tá? Peço que me sigam aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, ontem tivemos mais algumas partidas da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e não foi uma rodada boa pro Corinthians, né? Tendo em vista aí que o Internacional venceu o Grêmio, o Santos venceu o Palmeiras. Tudo aquilo que a gente vinha pensando de campeonato, Palmeiras brigando lá em cima, Grêmio brigando lá em cima, os times de baixo da tabela venceram. O Inter passou o Corinthians, foi a 32 pontos. O Santos agora tá com 30 pontos, encostado no Corinthians, certo? O Coritiba, que era o lanterna, venceu, né? Venceu o Atlético Mineiro, e aí não é mais o lanterna, mas tá com 20 pontos. Situação complicada ainda do Coritiba e do América Mineiro, né? O América perdeu ontem também, tá? Então essa foi a rodada do Brasileirão. O Vasco já tinha jogado, né? Empatou com o São Paulo. E o Bahia venceu o Goiás. O Goiás ficou com 27 pontos, o Bahia foi a 28. O Corinthians tá ali na 13ª colocação com 31 pontos. E aguarda a rodada de hoje, né? O último jogo dessa rodada de hoje, entre Cuiabá e Cruzeiro. Tá o jogo aí às 9 horas da noite, certo? Então é um jogo aí que pode influenciar na tabela do Corinthians. Por quê? Cuiabá tá com 32, Corinthians tá com 31, Cruzeiro tá com 30. O resultado vai influenciar na colocação do Corinthians, tá? Resultado vai influenciar. Isso já é comprovado, é um fato, tá? Mas, como eu havia até falado anteriormente para vocês, agora a gente tem uma data FIFA, Corinthians volta, vai jogar contra o Fluminense, e aí tem uma sequência que pode ser boa pro Corinthians. A gente pega a equipe do América Mineiro em casa, que hoje é o lanterna aí do Brasileirão. A gente pega o Cuiabá fora, que é um adversário direto, e pega o Santos em casa, que é um adversário direto. Então assim, depois desse jogo contra o Flu, é a sequência que o Corinthians precisa para sair dessa zona de incômodo, para sair de perto ali da zona do rebaixamento, tá? Algumas informações importantes: a CBF alterou 3 datas, tá, de jogos do Corinthians no Brasileirão. A próxima sequência aí do Corinthians no Brasileirão, 27ª, 8ª e 9ª rodada, tá? Fluminense e Corinthians era no dia 18, certo? Numa quarta-feira, foi pro dia 19, quinta-feira, tá? Às 9h30 da noite lá no Maracanã. Corinthians e América, que seria no dia 21, um sábado, foi pro dia 22, 6h30 na Neoquímica Arena. Cuiabá e Corinthians, que era no dia 24, uma terça, foi pro dia 25, 9h30 da noite, na Arena Pantanal, tá? Então, jogaram um dia pra frente os 3 próximos jogos do Corinthians pelo Brasileirão, tá? Muito provavelmente pela situação do Fluminense aí na Libertadores, aí precisou mudar um dia, e aí não dá pra jogar, por exemplo, na quinta-feira e no sábado, já mudou pro domingo jogar na terça, não, muda pra quarta, tá? Então jogou um dia pra frente aí nessas 3 partidas do Corinthians. Não influencia muito, né? Ainda mais que a gente tem uma data FIFA ainda. O que muda pro Corinthians é que o Corinthians jogaria no dia 18, certo? E vai jogar no dia 19. Então ganhou um dia a mais, tá? Nessa preparação aí, nessa pausa por conta da data FIFA. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês acham que o Corinthians vai brigar para não cair ou não? Eu acho que não. Apesar de hoje o Corinthians estar ali a 4 pontos da zona do rebaixamento, não acho que o Corinthians vai chegar ali nas 5 últimas rodadas brigando para não cair, tá? Não acho de verdade. Mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Hoje a situação é essa e o Corinthians precisa dar uma resposta, precisa vencer no campeonato para se distanciar.
Bom, agora falando sobre a preparação do Corinthians, né, sobre essa data FIFA, a comissão técnica deu 2 dias de folga para os atletas, tá? Então a gente jogou no sábado, ontem já tiveram folga e hoje também, tá? O time se reapresenta amanhã para poder treinar aí até o jogo do dia 19, né, que seria dia 18, jogo do dia 19 lá no Maracanã contra a equipe do Fluminense. Certo? Então o Corinthians aí deu esses 2 dias de folga, tem essa semana de trabalho e a próxima semana até quarta-feira. Então vai ser muito importante aí para nossa equipe esse momento de preparação. Só que temos alguns probleminhas, tá? O primeiro deles, por conta de suspensão automática, né? Suspensão aí pelo terceiro amarelo, o Lucas Veríssimo não enfrenta o Fluminense, certo? O John já havia até antecipado isso, né? Tomou o terceiro amarelo, não enfrenta o Fluminense, certo? Então, já é um desfalque importante para a equipe do Corinthians. E aí temos 3 jogadores que são dúvidas. 3 jogadores que são dúvidas. O primeiro deles é o senhor Bruno Mendes, que saiu aí com 15, 20 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Flamengo, né? Sofreu uma lesão aí na região lombar, depois de um choque com o Bruno Henrique. E aí já ficou esse clima aí meio que de apreensão e tudo mais. O Bruno Mendes, obviamente, está fazendo acompanhamento com a equipe médica do Corinthians, certo? Mas, nesse momento, ainda é dúvida para o confronto da semana que vem. Vai ser feito o acompanhamento com ele. A expectativa é que ele melhore, que ele já volte a treinar nessa pausa, né? E que ajude o Corinthians. Mas é um ponto aí que a gente já precisa ter atenção para o jogo contra o Fluminense. Segundo nome, né, eu falei que eram 3, vamos para o segundo nome, o senhor Gabriel Moscardo. Moscardo teve uma lesão também no segundo tempo contra o Flamengo, né, ele torceu o tornozelo direito depois de uma falta aí do Arrascaeta, certo? E foi substituído. Só que o Mano Menezes disse na coletiva de imprensa que ele tirou o Moscardo por conta de cãibras e não por conta de uma lesão no tornozelo, tá? Mas, de qualquer forma, é a mesma situação do Bruno Mendes. Está fazendo acompanhamento aí com a equipe médica do Corinthians. A situação do Gabriel Moscardo é um pouco mais tranquila, tá? Que a do Bruno Mendes nesse momento, apesar da do Bruno Mendes ainda não ser nada grave, né? Não tivemos essa atualização sobre a situação do Bruno Mendes, mas pelo que a gente viu ali foi mais por precaução, começou a sentir, já foi substituído. Agora, o terceiro nome é o senhor Renato Augusto, que já ficou fora diversas vezes aí de jogos do Corinthians por conta de um problema na panturrilha, e ele voltou a sentir esse problema na panturrilha. Certo? Foi substituído aí no intervalo do jogo contra o Flamengo e não tivemos atualizações, tá? Então a gente aguarda aí a equipe médica do Corinthians, algum boletim, alguma coisa assim, pra gente ter essa informação, mas são os 3 jogadores aí que o Corinthians precisa ter muita atenção, fora o Lucas Veríssimo, que é só suspensão automática e depois retorna ao time. Então com isso, provável defesa do Corinthians no jogo contra o Fluminense vai ser Gil e Caetano, né? Já que o Lucas Veríssimo está suspenso, o Bruno Mendes tem essa dúvida, mas o Bruno Mendes hoje briga mais por uma vaga na lateral do Corinthians do que propriamente na defesa, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o Mano Menezes em si, né, o treinador do Corinthians, que tem aí praticamente uma semana de trabalho à frente do clube, né? Vai fechar a segunda semana agora e tudo mais, tá? O próprio elenco do Corinthians deu algumas entrevistas falando aí sobre o trabalho dele nessas semanas, tá? O Fábio Santos falou o seguinte: alguns jogadores entendem mais rápido, outros mais devagar, mas ele tem passado a ideia de forma bem simples. Em um curto período, a gente já evoluiu bastante, sabendo o que cada um tem que fazer. E aí o Lucas Veríssimo também concordou com o Fábio Santos, né? Falou o seguinte, ó: o Mano tem o estilo de jogo dele e está tentando nos passar. E nós estamos tentando assimilar ao máximo. A equipe tem muito para crescer, qualidade nós temos, todo mundo vê isso, e a equipe vai crescer muito com ele, tá? E aí, as informações que nós temos é que o elenco, o pessoal ali que está trabalhando no dia a dia, já sentiu muito a diferença do trabalho do Mano Menezes, certo?
principalmente aos detalhes, a atenção que ele tem com os jogadores, a forma com que ele já faz essa correção nos treinamentos. Tá fazendo errado, já para o treinamento, corrige, mostra, traz muitos vídeos dos próprios jogos do Corinthians, vídeos do próprio treinamento. Isso aqui no treino você fez assim, não é para fazer dessa forma, é assim. Vai melhorando, vai corrigindo pontos pequenos, mas que fazem uma grande diferença no conjunto, tá? Então, o impacto nesse momento da chegada do Mano Menezes foi muito positivo. A gente comentou aí, viu uma pequena evolução já na equipe dentro de campo. A expectativa, obviamente, é para esse pós-data FIFA, com tempo de trabalho, né? Alguns treinos aí, uma sequência de treinos e um pouco mais de tranquilidade para o Corinthians seguir no Brasileirão. O que eu trago de reflexão para vocês é o seguinte: já pensou se o Corinthians tivesse um presidente que tivesse assistido o jogo entre Estudiantes e Corinthians? Certo? Lá na Argentina, que foi 1-0 para o Estudiantes, o Corinthians classificou nos pênaltis. Pensa se tivesse um presidente assistindo o jogo, falado, tá difícil, o time não evolui, o time não joga. Pensa se ele tivesse visto a coletiva de imprensa. E aí ele falasse, vou parar aqui o trabalho do Luxemburgo, vou trazer um novo treinador. E aí o treinador teria um jogo contra o Palmeiras no fim de semana. O Luxemburgo poderia até ficar até o jogo contra o Palmeiras. E aí depois sairia, que a gente teria uma data FIFA. Depois a gente jogaria 3 jogos do Brasileirão. O primeiro jogo contra o Fortaleza, pegava o São Paulo, e o jogo da volta contra o Fortaleza. Ou seja, ele teria uma data FIFA, mais 3 jogos, né, dentro de uma semana ali. Dentro até de mais, uma semana e meia. Até o primeiro jogo contra o Fortaleza. Eu garanto pra vocês que a postura do Corinthians, tanto na ida quanto na volta da semifinal, seria diferente. Seria diferente, tá? Só que o começo disso tudo é o Corinthians ter um presidente. Hoje, infelizmente, não temos um gestor com essa capacidade, com esse olhar crítico, certo? Não temos um gestor que quer o bem do clube. E aí, a gente passou por isso. Depois que tá eliminado de tudo, não, agora a gente precisa... Não, agora tem que resolver. Tem que tentar, tem que ir, tá? Então, assim, fica essa pulga atrás da orelha do torcedor. Não daria pra ter mudado antes? Por que insistiu tanto em algo que todo mundo via que não tava dando certo? Por quê? É a pergunta que o torcedor faz hoje para nossa diretoria e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora vamos trazer aqui um pouco do reflexo do que é hoje o Corinthians, tá? Do que é hoje o elenco do Corinthians. O senhor Fagner, lateral direito, certo? Que na teoria deveria ser o titular, já que o reserva não joga, que é o Rafael Ramos. O outro concorrente é o Léo Maná. Então o Fagner deveria ser titular absoluto. E não, o Fagner perdeu posição para um zagueiro que joga improvisado na lateral. Isso já diz muito sobre a temporada do Fagner. Muito, muito, muito. E aí, obviamente, o Fagner entrou no jogo contra o Flamengo, foi muito mal. Como ele vem jogando mal com a camisa do Corinthians. Está acima do peso. É um fato. Você olha para o Fagner, você vê que ele está acima do peso. O Bruno Henrique deitou e rolou do lado do Fagner. Todas que ele botou pra correr, ele ganhou. O Bruno Henrique é um jogador muito rápido. Concordo. Mas contra todos os laterais ele bota pra correr e ganha? Não. Porque o lateral se antecipa. O lateral já sabe que ele é um jogador rápido. Vai deixar ele correr? Não. Já se antecipa, fecha. Mas enfim. O Sr. Fagner, obviamente, está sendo criticado por estar acima do peso, por não estar jogando bem, assim como o Fábio Santos, como outros jogadores. E aí, o Fagner vem na rede social dele e faz a seguinte postagem. Humilde o suficiente, tá? Vou até pedir para o editor colocar aí na tela para vocês verem que não é mentira, tá? Humilde o suficiente para saber que posso ser substituído, tá? Então, o Fagner é humilde, ele é humilde.
Ele é humilde, certo? Não pode criticar o Fagner porque ele é humilde. Ele sabe que ele não tem uma cadeira cativa. Mas sábio o bastante para saber que não há ninguém como eu. Ainda colocou um monte de emojizinho piscando. Tipo, ó, pegou aí a dica? Pegou a indireta? Ou seja, o time tá a 4 pontos da zona do rebaixamento, há 4 anos sem ganhar um título. O cara que deveria ser uma referência técnica, uma referência para os mais jovens, o que tá fazendo? Tá acima do peso o ano inteiro o Fagner está acima do peso. E ao invés do cara parar e falar, não, vou me recuperar, vou ganhar a posição do zagueiro que tá jogando improvisado na minha lateral, vou ser titular, vou assumir essa responsabilidade. Não, o que eu vou fazer? Vou ir pra rede social, mandar indireta pra torcida que tá me cobrando. Ou seja, ele não tá preocupado em melhorar, em emagrecer, em ser um profissional. Não, ele tá preocupado em mandar indireta na rede social. E é por isso que eu falo, esse é o reflexo do atual elenco do Corinthians. Esse é o reflexo do atual elenco do Corinthians, tá? É vergonhoso. Pro torcedor, é muito vergonhoso. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Bom, vi algumas pessoas publicando aí a foto do Mano Menezes abraçado com o Gabigol, né, atacante do Flamengo, entrou no segundo tempo aí contra o Corinthians. Aí tava o Gil, o Gabigol conversando, o Mano Menezes, teve o abraço ali do Mano Menezes com o Gabigol e tal. E aí já começam as teorias da conspiração. Ah, o Corinthians vai trazer o Gabigol, vai tentar o Gabigol. Tem até a entrevista dele no Altas Horas, né, falando que gostaria de jogar pelo Corinthians, que ele admira muito a nossa torcida e tal, que seria uma honra, que ele combina com o Corinthians. Eu concordo nesse sentido. Só que eu ainda tenho uma opinião um pouco controversa quanto ao Gabigol, e não só quanto a ele, mas principalmente a nossa diretoria, tá? Sabe quando você fica com aquilo, pô, poderia dar certo, mas qual seria a negociação que a nossa diretoria faria? Porque toda negociação eu fico com a sensação de que o Corinthians sai perdendo, de uma forma ou de outra. Seja em número de jogadores, seja na questão financeira, em porcentagem, em alguma coisa, tá? Então por isso que eu fico com medo nessa situação, em uma possível negociação. E não só com o Gabigol, tá? E aí o que eu vi sobre a opinião de alguns torcedores é 8-80. Ou o pessoal vê que o Gabigol vai ser um jogadorzaço aqui no Corinthians, ou o pessoal fala, cara, não adianta. Não traz, porque vai ser um problema no Corinthians, tá? Não tem o meio termo. Ou o pessoal acha que vai dar muito errado, ou acha que vai dar muito certo, tá? E aí um ponto importante. Nesse momento não tem negociação, o Gabigol segue no Flamengo tranquilo, tem contrato, tá? O contrato dele não encerra agora no fim do ano. O que existe é um choque dele com a diretoria do Flamengo, principalmente com o Marcos Braz, um choque dele com a torcida do Flamengo e que poderia acarretar num pedido de negociação, caso, obviamente, o Corinthians tenha interesse. A gente não sabe o que o Mano Menezes conversou com ele, pode ter sido qualquer coisa do jogo, como pode ter sido uma conversa mais, e aí, ano que vem, dá pra vir pra cá? Tá? Pode ter sido qualquer coisa. Como pode ter sido só, pô, bacana, tudo mais, como que você tá, beleza? Só, conversa resenha ali de fim de jogo, tá? Então, assim, eu quero saber a opinião do torcedor corintiano. Se vocês gostariam de ver o Gabigol jogando no Corinthians aqui ano que vem, se ele seria um jogador importante, tá? Se ele poderia jogar com o Yuri Alberto. O Gabigol seria um dos principais nomes pro Corinthians pro ano que vem, para essa reformulação? Comente aí, por favor, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!